Boa noite a todos. Sou a doutora Carla Creslírio, radiologista mamária, coordenadora do Departamento de Radiologia da Sociedade de Medicina de Cirurgia. Eu queria agradecer a todos os ouvintes participantes, agradecer também aos nossos palestrantes de hoje. Muito obrigada, doutora Ana Paula, doutor Marcelo. E vamos começar. Então, hoje a reunião vai ser sobre lesões subestimáveis, desafios dos patologistas na interpretação de biópsias de fragmentos e vácuo-assistidas da mama. Quem vai falar hoje é a doutora Ana Paula Benveniste, é professora associada do Serviço de Radiologia do Weill Medical College, da Universidade de Cornell, e diretora médica do Houston Methodist Baytown Hospital, Breast Care Cancer, e também o Dr. Marcelo Alvarenga, especialista pela American Board of Pathology, pela Sociedade Brasileira de Patologia, e professor doutor da Divisão de Oncologia do CAISM Unicamp, e patologista do Instituto de Patologia de Campinas. A gente vai começar primeiro com a doutora Ana Paula, e após o doutor Marcelo vai fazer a aula dele também. Aí depois a gente abre para perguntas, para discussão, mas se já tiverem algumas perguntas, já pode colocar no chat também, que depois vão ser lidas as questões, tá bom? Muito obrigada a todos e boa noite. Então, assim, primeiro eu queria falar para vocês que eu estou praticando, né, radiologia mamária aqui há uns 12 anos, e eu percebi que, assim, dentro de todos os passos que a gente tem obrigação de fazer como radiologista mamário aqui, um dos passos que eu acho muito importante e que, como eu fui diretora enfim, da parte de residência e fellows durante um tempo, eu vejo que, assim, as pessoas que estão em treinamento, eles têm muita dificuldade em algumas situações de fazer, justamente aquele passo que o radiologista tem que fazer, porque nós somos responsáveis desde ler a mamografia de rotina do paciente, chamá-lo de volta se você tem um achado, biopsiar esse achado, receber a patologia e responsável por dizer, ok, esse achado bate com o que eu biopsiei, ou esse achado não bate com o que eu biopsiei. E aí vem a grande pergunta, sua biópsia foi adequada, você estava primeiro no local certo, foi fácil fazer a biópsia, você conseguiu retirar a quantidade necessária de tecido que você gostaria, e se não concorda, se não é concordante o achado de imagem com a patologia, é você que vai determinar o próximo passo. E se for concordante, é você também, como radiologista, que vai determinar o próximo passo para aquela paciente. Então, assim, você acha que é um câncer, você biopsiou, mostrou um câncer. Tá bom, é um tumor triplo negativo numa paciente de 40 anos, né, geralmente os tumores triplo negativos são mais agressivos, com um Ki-67 mais elevado, você sabe que está multiplicando muito rápido, você sabe que esse paciente, ele vai ter que fazer um estadiamento geralmente por ressonância, né, por ressonância, esse paciente vai ter que ver o oncologista, porque ele vai precisar ou de uma neoadjuvância ou uma adjuvância para quimioterapia, e ele vai ter que ver um cirurgião mamário. E tudo isso, aqui a responsabilidade é do radiologista que recebeu a patologia, o laudo patológico, em dizer, em escrever no laudo, você faz a sua recomendação por escrito, você faz por escrito, você liga para a paciente e você encaminha o paciente para o próximo step. Mesma coisa com as lesões benignas. Então, assim, essa aula, ela meio que surgiu com essa intenção, da gente discutir esses passos. Então, eu acho que a forma mais gostosa, vamos dizer assim, de ver essa aula é vendo casos e discutindo casos. Então, foi assim que eu fiz, se o negócio for para frente, né? Então, assim, isso aqui todos esses casos são recentes. Eu tenho uns casos um pouquinho mais antigos que estão no final da aula, se der tempo, porque primeiro eu achei que eu só tinha 15 minutos, agora que eu sei que eu tenho 30 minutos, eu montei para mais ou menos 30 minutos. Não me deixa passar muito do tempo, por favor, Carla, me para. Então, assim,
um garoto de 37 anos que chegou com esse achado de alteração de coloração na pele e assimetria entre a mama direita e a mama esquerda, essa cor azulada na pele, principalmente mais no aspecto medial da pele. Tinha uma cicatriz que, segundo ele tinha feito uma cirurgia no México quando ele tinha 10 anos de idade, que obviamente só Deus sabe o que era e para que era, porque ninguém consegue achar nenhum laudo anatomopatológico de 27 anos atrás no México. E a queixa principal dele era essa alteração de coloração e esse achado palpatório. A mamografia, a primeira coisa que a gente fez foi a mamografia. Na mamografia, vocês conseguem ver essas múltiplas massas relativamente irregulares, associadas a calcificações grosseiras, e um espessamento cutâneo difuso, associado a... Isso aqui é a marca da cirurgia prévia que ele teve há 20 anos atrás. O ultrassom mostrava essas múltiplas massas hipoecóicas irregulares, com contorno, às vezes, lembrando um pouquinho angulados, às vezes parecendo que tinha um pouquinho de infiltração, e calcificações grosseiras, exatamente o que a gente estava vendo na mamografia, e vascularizadas. Nesse ponto, você não tem o que fazer, né? Nesse ponto, o meu principal diagnóstico diferencial, quando eu vi o paciente, eu não sei se vocês já viram angiosarcoma induzido depois de radioterapia. Infelizmente, os 4 anos de MD Anderson, depois de você ver 3, 4 casos, você viu todos, né? Porque todos apresentam-se iguais. E eles apresentam com essa alteração de coloração na pele. Então, meu principal ponto aqui era afastar um tumor maligno de origem vascular. E a gente biopsiou todas as massas, que estão mostrando só minha agulha dentro de uma das massas na mama. Esse aqui é o specimen, né? Depois da cirurgia, esse paciente foi para a cirurgia, e mostrando os clipes que eu coloquei depois da biópsia, e com a graça de Deus era só um hemangioma cavernoso, era uma malformação vascular. Mas quando eu recebi o resultado das biópsias, é um achado concordante, mas que nesse caso, pela extensão das lesões, sempre que você tem uma lesão, uma malformação vascular, você tem que correr atrás da possibilidade de um sarcoma associado escondido. Então, assim, a conduta foi que o achado era concordante, mas que esse paciente precisava de uma excisão cirúrgica completa das massas para ter certeza que a gente não estava perdendo nenhum componente sarcomatoso nas lesões. E ele está bem. Esse aqui são os slides da patologia que a minha patologista cedeu para a gente. Segundo caso, paciente de 69 anos, exame de rotina. Isso aqui é uma compressão localizada com 3D, mostrando essa massa irregular, com margens espiculadas, uma calcificaçãozinha bem pequena na parte posterior da mama direita. Eu achei, né? Quer dizer, eu acho até hoje que esta era a lesão que eu conseguia ver no ultrassom, porque você via só aquele pontinho de uma massa hipoecóica, discretamente irregular, com halo um pouquinho ecogênico e um vaso entrando lá. Não tem jeito, nessa altura a conduta é você recomendar biópsia. E nesse caso específico, toda vez que o meu diagnóstico diferencial, toda vez que você recomenda uma biópsia, o que eu aconselho é que você tenha na sua cabeça o que você espera ver daquela biópsia. O que seria concordante, o que seria discordante do achado anatomopatológico para aquela biópsia. Geralmente, quando você está recomendando uma biópsia, a primeira coisa que você quer excluir é algum tipo de câncer. Mas você tem que lembrar o leque de doenças benignas que talvez poderiam estar dando aquele mesmo achado de imagem. Aqui, no caso, o meu grande diagnóstico diferencial seria uma cicatriz radial ou uma lesão, dependendo do tamanho, esclerosante complexa, né, que está dentro da mesma família. E, por isso,
depois eu vou até discutir com vocês, mas assim, por isso a minha recomendação foi fazer uma biópsia estereotática com uma agulha de 9 gauge, uma agulha maior, e com retirada de pelo menos 12 fragmentos. E foi o que foi feito. Aqui eu estou mostrando só a biópsia que eu acho que em alguma reunião eu comentei com vocês, a gente faz guiado por 3D, né, que é bem mais rápido. O aparelho já te dá o Z, a profundidade, você vai direto lá, e aqui eu estou mostrando a cavidade da minha biópsia e o clipe que eu coloquei depois da biópsia. E esse aqui é o achado dos slides, e o que eu acho importante, assim, a gente tem que realmente, assim, mama é uma coisa que a gente tem que lidar com você tem que lidar muito bem com o seu grupo, você tem que conversar o tempo todo com o seu patologista, você tem que conversar o tempo todo com o cirurgião, é realmente um trabalho de equipe. Então, assim, o diagnóstico aqui foi uma cicatriz radial, e o patologista colocou para mim que a lesão tinha sido quase que inteiramente retirada. E essa informação é muito importante na conduta, porque assim, ele não achou atipia, não achou nenhum achado suspeito, e a lesão foi quase completamente retirada. Nesse caso, não tem por que a gente indicar nenhuma cirurgia. Né? A gente pode fazer um follow-up, algumas pessoas fazem em 6 meses, outras até em 1 ano, mas assim, a gente fica bem seguro de parar por aí o tratamento para essa paciente. Outro caso, um paciente de 78 anos, que apresentou para mim com uma queixa palpatória. Olha que interessante, nesse paciente de 78 anos, ele tinha uma doença autoimune que estava levando à cirrose. Ele tinha desenvolvido essa ginecomastia, que ele tinha há algum tempo, e aí ele vem com esse achado palpatório dessa massa completamente fora do local onde ele tem a ginecomastia, que é um achado muito comum na região retroareolar. O ultrassom mostrando uma lesão típica de carcinoma inflamatório, carcinoma invasivo de mama, né? Uma lesão de mama. Você vê uma lesão sólida, hipoecogênica, irregular, com margens espiculadas, hipervascular. Quer dizer, uma lesão que, se você coloca numa mulher 10 vezes, você vai falar típico câncer de mama, né? Uma lesão muito suspeita para ser um câncer de mama. E aqui está o achado patológico. Eu biopsiei essa lesão e mostrou um adenocarcinoma indiferenciado, muito sugestivo, de origem de trato gastrointestinal. E a gente achou o primário dele no pâncreas. E então, assim, na verdade, isso é um tumor metastático para mama, não parece tumor metastático de mama, uma apresentação bem rara. Esse paciente é meu paciente atual, isso foi há uns 3 meses atrás. A gente, obviamente, não fez nada para a lesão da mama, porque metástase, né, um estadio 4 de um tumor de pâncreas com prognóstico bem ruim, ele está fazendo quimioterapia, mas uma apresentação muito atípica para uma lesão única na mama e metastática. Geralmente, metástases para mama são lesões múltiplas, são lesões mais arredondadas, mais circunscritas, não são lesões únicas, tão infiltrativas como essa. Então, achei um caso interessante, mas é o que a gente tem que fazer, né? Outro caso, uma mulher de 59 anos, que ela se apresentou com essa densidade focal na região central da mama esquerda. Isso eu não consegui colocar no slide, mas isso é um achado novo, é uma densidade nova, é uma neodensidade na mama esquerda. Eu não consegui achar nenhum achado que correlacionasse no ultrassom. A gente prosseguiu com uma biópsia estereotática, porque era uma lesão nova na mama. Aqui está mostrando só a biópsia e o clipe na área, né? E aqui mostrando os slides da patologia, que era um PESH, que bate
totalmente concordante, né? A gente vê isso, essas neodensidades que vão na mama, que você muitas vezes não vê relação no ultrassom, acabam indo para uma biópsia estereotática, e que na patologia é só um PET, e PET, lembrando, uma lesão benigna, a gente não faz nada, para por aí, tá? Então, nunca está associado com malignidade, não tem indicação cirúrgica, paramos por aí. Eu não sei, eu acho que os slides talvez estejam ruins, mas acredita em mim, uma mulher de 82 anos que apareceu com um grupo de calcificações amorfas na mama direita. A gente fez uma biópsia estereotática, aqui está a espécime da minha biópsia, né, mostrando as calcificações no meu espécime. Aqui está o clipe, do lado esquerdo vocês estão vendo o clipe depois da cirurgia, e do lado direito vocês estão vendo a minha localização pré-cirúrgica da lesão com o SAVI-SCOUT, que é um device que a gente usa com radiofrequência para localizar as lesões, que eu não sei se vocês têm muita experiência, mas é fantástico, porque realmente você usa como se fosse colocando um clipe na lesão, você coloca 1 mês, 2 meses antes da cirurgia, se você quiser, sem nenhum problema, o paciente não tem que vir em jejum, todas as complicações de fazer agulhamento com o método antigo, né? Realmente ajuda bastante na logística. E aqui mostrando, nesse caso, essas calcificações estavam associadas a uma hiperplasia ductal atípica, que está naquele espectro de, né, desde uma lesão muito benigna até um carcinoma ductal in situ. O que realmente muda é a quantidade e a extensão dos achados que a gente vê. Então, às vezes é uma chamada difícil para o patologista, dependendo, diferenciar uma hiperplasia ductal atípica de um carcinoma ductal in situ de baixo grau, e está dentro do mesmo espectro, mas estavam associadas com as calcificações, e por isso, sem dúvida nenhuma, tinha indicação cirúrgica, porque a gente sabe que 15 a 20% dessas lesões podem ser upgraded para um carcinoma ductal in situ depois da excisão cirúrgica. Então, no caso da hiperplasia ductal atípica, dependendo da quantidade de unidade túbulo ductal acometida, da extensão da lesão, realmente tem indicação cirúrgica, se bem que o grupo hoje do MD Anderson, e eu vou mostrar para vocês, ainda usa um critério assim de idade, se é algo só em uma única unidade, muito pouco achado de hiperplasia ductal atípica. Muitas vezes eles só seguem esses pacientes fazendo quimioprevenção com hormonioterapia e não mandam esses pacientes para cirurgia, mas a gente vai conversar sobre isso depois. Essa ainda é a recomendação formal. Então, geralmente aqui a conversa é só com o cirurgião, você vai fazer algum tipo de localização pré-cirúrgica e ele vai lá e vai ressecar mais a área para ter certeza que não tem nenhum carcinoma ductal in situ escondido. Esse era um outro caso, uma paciente que apareceu com um achado palpatório, de 62 anos, era uma lesão complexa, irregular, complexa sólido-cística, né? Irregular, com vascularização, principalmente ao redor da lesão, e era nesse caso, na verdade, era um carcinoma papilar, mas ele estava restrito. Então, assim, é só para mostrar um pouquinho grande essa diferenciação entre o papiloma sem atipia, papiloma com atipia, papiloma associado a carcinoma ductal in situ e papiloma associado a carcinoma invasivo, né? No passado, todas as vezes que a gente falava em lesões papilares, era igual à cirurgia. Hoje em dia, a gente não faz mais isso, né? A gente acha muitas lesões papilares quase que incidentais, em pacientes completamente assintomáticos, sem nenhuma descarga papilar,
E quando a gente biopsia, às vezes lesões pequenas, 5 milímetros, quando você biopsia e você tem certeza que você conseguiu tirar uma boa quantidade de tecido, né, que a sua amostragem é boa e você não vê nenhuma atipia, sem o paciente ter nenhuma clínica, realmente a gente faz só um acompanhamento dessas pacientes. A gente não manda mais para cirurgia, como no passado se mandava, né? Um outro caso aqui de uma paciente que foi reconvocada para mamografia, porque ela tinha, em 2007, ela tinha esse achado, em 2010 eu achei que estava mais denso e estava estendendo um pouco mais do que 2010, e a gente resolveu biopsiar uma lesão que parecia quase que estável. Uma lesão feia, uma lesão hiperdensa, irregular, com margens espiculadas e associada a essa calcificação, que tinha correlação no ultrassom com uma massa irregular, hipoecogênica, com sombra acústica posterior, e na biópsia era um carcinoma tubular, que geralmente estão associados às lesões radiais, né? Quer dizer, era um achado quase que estável na mama que ela vinha tendo, e era uma cicatriz radial que ela tinha, mas que com o tempo realmente ela desenvolveu um carcinoma tubular, que é um subtipo dos carcinomas ductais de bom prognóstico, geralmente não vai matar ninguém, geralmente ele cresce bem devagar, mas que pode estar associado a uma cicatriz radial. Então, é só um caso para mostrar que acontece, né? Por isso que a gente tem que fazer a biópsia desses casos. Um outro caso aqui com o achado de uma área de densidade assimétrica associada a uma alteração de arquitetura mamária bem posterior na mama, que eu achei que tinha correlação no ultrassom, e ela tinha sido reconvocada por esse achado para fazer essas compressões localizadas e dar uma olhada no ultrassom, resolveu biopsiar, e esse sim era só uma cicatriz radial. De novo, com o patologista falando que a lesão tinha praticamente sido completamente retirada, e a gente resolveu só seguir essa paciente, ela não foi para a cirurgia. 51 anos também, eu não sei se vocês conseguem ver, grupo de calcificações amorfas na mama. É aquele, nesse caso era o patologista deu como um carcinoma ductal in situ de baixo grau, mas, de novo, né, às vezes, dependendo do patologista que está lendo a lâmina, alguns vão chamar isso de hiperplasia ductal e outros vão chamar de carcinoma ductal in situ, né? É muito tênue essa linha, né? Eu passei para a Carla esse artigo porque eu trabalhei com essas 4 pessoas. A doutora Krishnamurthy é uma patologista mamária que trabalha no MD Anderson há muito tempo e é uma pessoa maravilhosa, com muita experiência. É aquela, sabe, aquele patologista que você fala assim, espero que no dia que eu estou fazendo biópsia ela vai estar lá, porque eu não vou ter que repetir a biópsia 10 vezes em primeiro lugar, né? E em segundo lugar, assim, muito direta, muito objetiva nos achados, né? E ela, junto com a doutora Beavers, o Curer e a doutora Yang, a doutora Beavers, ela é responsável por todo o setor de quimioprevenção do MD Anderson. Todos os pacientes de alto risco vão para ela. O Dr. Curer é um cirurgião e a doutora Yang é radiologista. Então, assim, esses 4, eles se juntaram para falar assim, não, vamos chegar num consenso aqui do que a gente faz em todas as reuniões que a gente tem. No MD Anderson são muitas, geralmente a gente, por exemplo, onde eu trabalho, tem uma reunião por semana, que a gente chama de tumor board, que a gente reúne todos os, né, radiologista, patologista, cirurgião mamário, oncologista, todo mundo para discutir os casos. No MD Anderson isso acontece 3 vezes por semana, porque a quantidade de casos realmente é brutal. Então, esse artigo, ele veio com essa intenção de falar e mostrar o que se fazia lá, por que se fazia e baseado em que evidência. Então, assim, eu acho que é algo que ajuda bastante, me norteou bastante, né? E, de novo, então, assim, todas as condutas são tomadas
baseados em vários achados. Idade do paciente, né? O risco dessa paciente de ter um câncer, tem alguma variação genética, tem história familiar muito forte, o achado clínico da paciente, tem algum achado palpatório, tem alguma descoloração na pele, não só o achado de imagem, não só o achado da patologia em si, né? Mas um quadro meio geral. E, ao mesmo tempo, quando você fala da biópsia, aí vem, né? Quantas biópsias foram feitas? Qual o tamanho da agulha que você usou? Você usou uma agulha de 14 gauge ou você usou uma agulha de 9 gauge, que vai te dar muito mais tecido? Se o seu target eram calcificações, tem calcificação residual, você retirou todas as calcificações, quanto por cento das calcificações você conseguiu sample, você conseguiu mostrar, né, na sua espécime que você tirou. Então, assim, tudo isso é muito importante para o patologista ter uma ideia maior da extensão daquilo. Quer dizer, eu estou só vendo a pontinha do iceberg, tem muito mais coisa dentro, ou não, você tirou quase tudo, não tem mais nada lá, e é isso, né? Então, realmente uma decisão em grupo, muitas vezes. E, de novo, se a doença é focal, se ela está só acometendo uma, duas unidades ducto-lobular terminal, ou mais que duas, quer dizer, ela é extensa. Quando a gente está falando de hiperplasia ductal atípica, quantas unidades estão acometidas? É só uma? É muito pouco. Você tirou todas as calcificações mal estão associadas a esse achado, é quase um achado incidental. Essa paciente ela tem um alto risco de desenvolver um câncer de mama comparado com a população geral. Mas vale a pena fazer uma cirurgia para essa paciente? Vai mudar alguma coisa? Fazer uma intervenção cirúrgica? Então, assim, tudo isso é levado em conta nessas reuniões. E eu falo para vocês que quando a doença é focal, quando a biópsia é satisfatória para o radiologista e para o patologista, geralmente essas pacientes não vão para a cirurgia. Essa aqui é a recomendação a última recomendação, na verdade, que saiu da American Society of Breast Surgeons, que a gente segue, né? E você vê que, assim, ainda eles falam que hiperplasia ductal atípica, você deve, via de regra, mandar para uma excisão cirúrgica por causa da chance de realmente ter um upgrade para carcinoma ductal in situ. Mas, de novo, hoje eles colocam essa exemption, né, que você pode não mandar para cirurgia desde que esses fatores que eu estava discutindo com vocês no slide anterior estejam presentes. Quer dizer, você se sinta bem confortável de não mandar para cirurgia. E isso acontece cada vez mais e mais, principalmente com as nossas técnicas de biópsia, onde a gente tira mais tecido, onde a gente se sente mais confortável com o tecido que a gente está tirando, e o patologista se sente muito confortável também. Então, assim, é um aprendizado coletivo para que se faça cada vez menos cirurgias desnecessárias. As doenças lobulares, o carcinoma lobular in situ e a hiperplasia lobular atípica, elas são consideradas, na grande maioria das vezes, em primeiro lugar, isso são lesões incidentais. Algumas vezes eles estão relacionados a calcificações, mas muitas vezes são achados incidentais em biópsias. A gente não indica cirurgia para esses achados. Em geral, essas pacientes, elas são consideradas pacientes de maior risco. A gente discute a possibilidade de fazer uma quimoprevenção dessas pacientes irem para, de repente, tomarem tamoxifeno, dependendo do risco delas desenvolverem uma doença invasiva, mas, em geral, a gente não manda esses pacientes para a cirurgia. E a razão é muito simples. Isso é um marcador de risco. Não quer dizer que o câncer vai surgir aonde está o carcinoma in situ ou a atipia lobular. 70% dos pacientes que desenvolvem carcinoma, tendo sido diagnosticado previamente com carcinoma lobular in situ ou hiperplasia lobular atípica, desenvolvem carcinomas ductais invasivos. Só 30% desenvolvem carcinomas lobulares, que é mais do que a média da população, que em geral seria em torno de 15%. Mas mesmo assim, a grande maioria ainda desenvolve carcinoma ductal.
e, em geral, não no local onde foi diagnosticado o carcinoma lobular in situ ou a atipia lobular. Por essa razão, em geral, a gente não indica cirurgia para esses pacientes, mas a gente indica prevenção, porque eles realmente têm um risco maior de desenvolver um carcinoma invasivo. E essa prevenção vem em forma de hormonioterapia ou bloqueador hormonal, né? Ou fazendo um screening mais apropriado para essas pacientes com ressonância, adicionando outros métodos de imagem. A única exceção é quando a gente tem um carcinoma lobular in situ pleomórfico. Esse sim, esse tem indicação cirúrgica, ele é associado a, né, muitas vezes associado à necrose, esse sim tem um risco de desenvolver um carcinoma local muito grande, esse deve ir para a cirurgia sempre. Flat epithelial atypia, né, atipia, eu não sei nem como traduzir, para falar a verdade, estou ficando retardada, mas assim, essas lesões todas são lesões que estão dentro daquele grande espectro do carcinoma ductal in situ, da hiperplasia ductal atípica, mas são lesões benignas e a gente não faz absolutamente nada, a gente geralmente observa esses pacientes. Lesões papilares, como eu discuti com vocês previamente, ainda existe lugar para fazer a excisão cirúrgica, principalmente se o paciente tem clínica. Se a paciente tem clínica, não tem discussão. Se a paciente tem descarga papilar, mesmo que a lesão não tenha nenhum tipo de atipia, você vai tirar, porque você não vai deixar uma paciente com descarga sanguinolenta papilar. Mas se você não vê nenhuma atipia, você consegue fazer uma biópsia adequada, muitas e muitas vezes a gente não manda esses pacientes para cirurgia mais. Tem um lugar aqui que é muito controverso, que são as lesões esclerosantes complexas ou cicatriz radial, né? A cicatriz radial é por tamanho, né? Algumas pessoas usam 1,5 centímetros, menor que 1,5 centímetros a gente chama de cicatriz radial, maior que 1,5 centímetros a gente chama de lesão esclerosante complexa. Algumas pessoas usam 1 centímetro para essa diferenciação. Na verdade, toda vez que você vê uma lesão que é maior, que o patologista está chamando de complexa esclerose em lesion, ele está te falando que é uma lesão maior que 1 centímetro, 1,5 centímetros. O que quer dizer que você não conseguiu tirar mais que 80% daquela lesão numa biópsia com uma agulha. Então, assim, quando eu tenho esse anátomo patológico, mesmo quando a lesão não tem nenhuma atipia, eu costumo mandar essas pacientes para a cirurgia para garantir que não tem nenhum carcinoma tubular, nada, nenhuma atipia em alguma das espículas que a gente esteja perdendo. Mas cicatrizes radiais, onde a gente consegue tirar a maior parte da lesão e a gente não vê nenhuma atipia associada, e cada vez mais, principalmente com o advento da tomossíntese, com as imagens em 3D, cada vez mais a gente faz mais diagnóstico e mais diagnóstico de cicatriz radial. Chegou a surgir, agora a gente começa a observar que existem mulheres que têm múltiplas cicatrizes radiais nos dois seios, e você vai fazer o quê? Você vai ficar fazendo biópsia de todas as lesões, seguindo, fazer uma mastectomia por uma lesão benigna. É complicado lidar com esses casos, a gente tem observado cada vez mais essas mulheres. Fibroadenoma, a gente realmente não manda para cirurgia, a não ser que realmente seja uma lesão fibroepitelial e que tenha alguma consideração para um tumor filóides, e aí sim, se é uma lesão muito rica em estroma, se tem muita celularidade, a gente geralmente não gosta dessas lesões, porque elas têm receptor para hormônio, elas crescem, principalmente em pacientes de 20 a 40 anos de idade, então algumas vezes a gente tem que mandar essas pacientes para cirurgia. Mesma coisa com lesões com mucocell-like lesions, né, que antes era necessariamente a gente fazia excisão cirúrgica, hoje em dia a gente não faz mais, a gente faz follow-up dessas lesões, a gente biopsia, se não tem atipia, a gente só faz um follow-up dessas lesões e segue a paciente, se tiver aumento da lesão, aí a gente pensa em mandar para a cirurgia. Tumores desmoides ou fibromatose também, as pessoas fazem até hoje cirurgia, não tem
não tem como, volta. Esses tumores são os tumorzinhos bem complicados, e quando a gente tem esse anatomopatológico, você tem que pensar numa cirurgia extensa e saber que eles voltam. Tá? Não são tão comuns, são raros, mas eles voltam. E PES, que é o nosso 100% benigno aqui, não precisamos fazer nada e bate com muitos achados de imagem, a gente tem aprendido cada vez mais, né? Eu queria só comentar com vocês que, assim, eu faço parte desse trial, a gente está tentando conseguir, né, o número necessário de pacientes, e no começo, assim, é uma loucura essa história de hiperplasia ductal atípica, carcinoma ductal in situ, é muito... Eu acho, por exemplo, só dar um exemplo, os cirurgiões aqui é o seguinte: carcinoma ductal in situ, você tem que ter, no mínimo, uma margem livre de 2 milímetros ou mais, né, no espécimen cirúrgico. Essa é a recomendação. Carcinoma invasivo, você não precisa ter margem, né? Quer dizer, se está lá no INC, se está no negócio, você não precisa ter margem. Várias vezes eu perguntei para vários cirurgiões, que diabo, né? Quer dizer, um carcinoma invasivo, você não precisa ter margem. Carcinoma ductal in situ, que está ali no espectro, a gente sabe que 9 de 10 talvez nunca vai virar um invasivo, a gente precisa ter pelo menos 2 milímetros de margem em todos os sentidos da lesão. E a justificativa que os cirurgiões, a maioria dos cirurgiões dão aqui para essa recomendação, é que eles sabem que o carcinoma invasivo, quando ele vai para uma lampectomia, quando ele vai para uma retirada parcial, só do tumor, sem ser uma mastectomia, essa paciente vai fazer uma radioterapia. E eles têm bastante receios que os pacientes que têm só um carcinoma ductal in situ, muitas vezes eles optam, depois da cirurgia, para não seguir com a radioterapia. Então, como eles acham que o tratamento talvez não seja completo ou adequado, essa vem a recomendação do carcinoma ductal in situ. Ao mesmo tempo, durante tanto tempo, a gente estadia, né, o carcinoma ductal in situ como um estadio 0, como sendo um câncer de mama, e não só uma lesão de alto risco. E existem muitas dúvidas em relação a isso, né? Quer dizer, será mesmo que os pacientes que têm um carcinoma ductal in situ, grau 1, com hormônio positivo, né? Estrogênio ou progesterona positivo e HER2 negativo, sem nenhum achado de comedonecrose, nada que aumente o grau desse tumor, será mesmo que todos esses pacientes precisam passar por uma cirurgia com margem negativa, radioterapia, e ainda ficar 5 anos fazendo tamoxifeno? Será que existe esse bendito, que eu não gosto particularmente, né, nome e efeito que eles criticam tanto, que é o tal do overdiagnosis, que a gente está super diagnosticando, que, na verdade, em vez de estar fazendo um bom serviço, a gente está fazendo um mau serviço, a gente está mandando um monte de paciente para um monte de tratamento que seria desnecessário, né? E será que o carcinoma ductal in situ está dentro desse grupo? Então, assim, hoje está tendo um trial, o COMET Trial, que aqui é liderado pelo pessoal do MD Anderson, e a gente consegue pacientes e manda para eles, né? Que, assim, e esses são mais ou menos os critérios para a gente mandar para esse trial. Ele já está correndo há quase 2 anos, a gente está bem ansioso para ver o resultado desse trial, para ver realmente se tem sentido o tratamento ou se só o que eles chamam de active surveillance, que é, na verdade, você dar hormônio, né, bloquear com hormônio e não fazer nenhuma cirurgia, nenhuma radioterapia nesses pacientes, se está ok. Né? Será que tem um grupo de pacientes com carcinoma ductal in situ que não precisam de cirurgia, que não precisam de radioterapia, que, na verdade, o carcinoma ductal in situ nada mais é, assim como a hiperplasia ductal atípica, assim como o carcinoma lobular in situ, um marcador de risco para malignidade e não, na verdade, deve ser tratado como um câncer? Então, eu acho que, assim, eu estou bem ansiosa para saber o resultado desse COMET Trial, porque eu acho que a gente
não overdiagnose nada, porque eu acho isso um termo muito errado. Ninguém diagnostica demais. O que existe é tratar demais, né? Então, assim, o diagnóstico está lá, o carcinoma ductal in situ está lá, ninguém está diagnosticando mais ou a menos. O que existe e que machuca o paciente é o tratamento. O que existe hoje em dia é o overtreatment, na verdade, né? Mas, assim, obviamente que quem chama de overdiagnose são os cirurgiões, né? Então, eu tenho que defender o meu lado e falar, não é overdiagnose, é overtreatment. Mas, realmente, no final das contas, é isso que eu acho que acontece para os pacientes. E vamos ver o que acontece. Nossa, excelente apresentação, doutora Ana Paula. Então, a gente chama depois para uma outra palestra com continuação dos casos, parte 2. Muito obrigada. Obrigada Casos excelentes, bem ilustrativos, né? E quem entrou na reunião, a doutora Ana Paula está falando diretamente de Houston, tá? Muito bom. A gente está passando aí os artigos que ela recomendou, tá? É só fazer a emissão de certificado e baixar também o artigo, tá? E continuando, vou abrir agora para o Dr. Marcelo Varenga, vai apresentar, e depois a gente vai ter a discussão, o bate-papo, tá bom? Muito obrigada, Ana Paula, Dr. Marcelo, seja bem-vindo ao GREMAC, nosso grupo de estudos. Bem, boa noite. Eu agradeço muito o convite, me sinto honrado. E é importantíssimo esse relacionamento com o patologista, como a doutora Ana Paula bem salientou, e é o caso que nós fazemos aqui em Campinas, né? Eu só vou dizer que eu sou um patologista cirúrgico geral, mas com muito interesse e muita experiência em patologia mamária. Então, vamos compartilhar a tela aqui. Então, eu chamei de desafios dos patologistas na interpretação dessas biópsias de agulha e vácuo assistidas, porque realmente são muito desafiadoras para nós, né? E com pequena quantidade de material, nós temos que dar o maior número de informações possíveis. Então, eu vou repartir com vocês a minha experiência nesse sentido, né? Quais seriam as vantagens desse tipo de biópsia? São menos invasivos, mais baratos, alta concordância com a biópsia cirúrgica, isso é muito importante, os resultados falso-negativos nos mesmos índices da biópsia por agulhamento, né? Geralmente de 1 a 10%. E a ausência de alterações mamográficas no segmento de pacientes com lesões benignas, porque se for retirada essa lesão benigna, com o tempo pode ocasionar uma esteatonecrose com calcificações que são suspeitas, levando a nova biópsia. Pode ser realizada em linfonodo axilar clinicamente suspeito, que é o que nós recebemos material aqui e tem dado bons resultados. E ótimo material para imunistoquímica. Nós usamos bastante imunistoquímica nesse tipo de material. Mas quais são as dificuldades? A doutora Ana Paula já citou muitas delas, né? A cicatriz radiada ou lesão esclerosante complexa com carcinoma invasivo. Dependendo da experiência do patologista, ele pode ter muita dificuldade. A imunistoquímica separa com facilidade. Porque se tiver a dupla população celular epitelial, mioepitelial, não é um carcinoma invasivo. É uma cicatriz radiada, dentre muitos outros critérios que eu não vou entrar em detalhe. As lesões papilíferas, papiloma versus carcinoma papilífero. É outro desafio para o patologista, que tem que conhecer bem a classificação dessas lesões papilíferas da mama e dizer se tem atipia ou não tem atipia. Isso é muito importante para a decisão cirúrgica depois, né? Tumores filóides benignos versus malignos. Na COR é muito difícil. Eu diria que é até muito difícil separar fibroadenoma celular de tumor filóide. Muitas vezes nós chamamos de fragmentos de neoplasia fibroepitelial sugestiva de fibroadenoma celular ou tumor filóide. A outra dificuldade nossa é a adenose esclerosante versus carcinoma tubular. Com a experiência do patologista, tem
muitos critérios para separar, e a imunistoquímica, de novo, entra nesse diagnóstico com a dupla população celular, caracterizando a benignidade da lesão. Há um aspecto que foi muito discutido, a hiperplasia atípica versus carcinoma in situ. Nós temos essa dificuldade quando o carcinoma in situ, quando se tratar de uma lesão de baixo grau. Porque se for de uma lesão de alto grau, um carcinoma in situ de alto grau, não tem discussão. Agora, se for um carcinoma in situ de baixo grau, sempre levar em consideração o diagnóstico diferencial de hiperplasia atípica, a extensão da lesão, né, como foi bem mencionado, e a imunistoquímica também ajuda nessa diferenciação. Um outro aspecto, aí depende do patologista pensar na lesão, é o linfoma versus um carcinoma invasivo. Se ele pensar, a imunistoquímica separa com facilidade esse tipo de lesões, né? Nós temos muita dificuldade, os patologistas em geral, de separar carcinoma in situ de carcinoma invasivo. E o diagnóstico de carcinoma invasivo na colo, na biópsia vácuo-assistida, nem sempre é confirmado na biópsia cirúrgica excisional. Tem aí uma discrepância de 1 a 4%. Então, esse é outro desafio para nós. Na COR, dizer se é um carcinoma in situ, se tem invasão, se não tem invasão. E também eu uso a imunistoquímica com o carcinoma invasivo, não tem células mioepiteliais, enquanto que o carcinoma in situ tem células mioepiteliais na periferia. E outro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é para deslocamentos epiteliais no local dessas biópsias. Quem relatou isso daí chama muita atenção, o Dr. Peter Rosen, do Memorial Hospital, né, que tem um livro de patologia mamária, e que chamou atenção para esses deslocamentos epiteliais. Então, epitélio benigno ou maligno pode ser deslocado dentro de ductos, dentro de cistos, no estroma fibroso ou no tecido adiposo da mama. Esse epitélio deslocado ou solto dentro de ductos ou cistos dificulta ainda mais o diagnóstico entre hiperplasia e carcinoma in situ. E deslocamento de epitélio benigno no estroma da mama pode ser confundido com carcinoma invasivo em biópsias excisionais imediatas, né? Então, o procedimento de agulha deslocando esse epitélio para fora de ductos, na excisão desse material, o patologista pode encontrar esse tipo de epitélio no estroma e achar que é um carcinoma invasivo. Então, nós temos todos os, vamos dizer assim, os critérios para separar um do outro, né? Mas para chamar a atenção é importante. E deslocamento de células do carcinoma in situ no estroma ou no tecido adiposo, mesma coisa, pode simular carcinoma invasivo em biópsias excisionais imediatas, né? Ou seja, logo após a biópsia de fragmentos. E um aspecto que o Dr. Peter Rosen chama a atenção, que eu nunca vi, é destruição de tecido no trajeto da agulha, que poderia, teoricamente, lisar vasos, levar células de carcinoma para dentro dos vasos, carcinoma in situ, por exemplo, né? E aí ocasionar micrometástase ou metástase. Eu nunca vi isso acontecer, mas ele descreve isso e relata alguns casos em que isso aconteceu. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né? A COR desloca epitélio. Aqui é um carcinoma invasivo de contornos irregulares, né? Aqui é um carcinoma in situ, um padrão cribriforme, e que na imuno teria células mioepiteliais no carcinoma in situ, e o carcinoma invasivo não tem células mioepiteliais. Mas para chamar a atenção para esse deslocamento de epitélio, que a gente vê, inclusive na COR, eu sempre faço esse relatório nas minhas biópsias, né? Aqui, então, a peça cirúrgica, com o trajeto da agulha, foi feita a biópsia anteriormente, e esses epitélio deslocado aqui dentro, né? Muitas vezes até no estroma também. Então, essa lesão aqui é benigna, não é carcinoma invasivo, mas
por esse achado, o patologista pode confundir na excisão de um carcinoma invasivo, mas com os critérios que nós temos, pode perfeitamente separar um da outra. Aqui um carcinoma ductal in situ, envolvendo parcialmente esse ducto, que está próximo a esse epitélio atípico deslocado no tecido adiposo. Isso aqui não é carcinoma invasivo, é deslocamento de epitélio atípico, epitélio maligno, de um carcinoma in situ em tecido adiposo, provavelmente relacionado com a biópsia de fragmento anterior. Né? E como é que esse material deve ser processado? Bom, primeiro, aí compete a vocês, radiografar e separar os fragmentos em 2 frascos rotulados, com calcificação e sem calcificação. Eu acho isso importante. E os radiologistas sempre fazem isso e eu acho muito importante. E outra coisa, colocar imediatamente todos os fragmentos e coágulos sanguíneos também, em formal tamponado a 10%. Isso e outra coisa, fornecer ao patologista o número de fragmentos que foram retirados. Aqui compete ao patologista medir a extensão e a largura de cada fragmento, ou dos fragmentos maior e menor, incluir todo o material, né? Isso é importantíssimo, inclusive coágulos, em blocos de parafina, tanto quanto forem necessários. Lembrar que calcificações intracísticas podem se soltar no formal, em biópsias de fragmentos, e não serem detectadas ao exame histológico. Mas cortes profundos do bloco de parafina são importantíssimos quando é biópsia indicada por calcificação, e eu não vejo as calcificações no primeiro material. Eu tenho que aprofundar o bloco de parafina para isso sistematicamente, para aparecer essas calcificações. Imunistoquímica também, em casos especiais, como eu já falei. Né? Então, a biópsia vácuo-assistida, as calcificações, eu não vou entrar em detalhe que tipo que é, você sabe muito melhor do que eu, e a biópsia tradicional. E as calcificações já foram demonstradas anteriormente, algumas delas, né? Aparece com esse material amorfo, de cor escura, no caso, dentro de uma lesão benigna, que é a alteração de células colunares, né? Com hiperplasia de células colunares. Eu não tenho um aumento maior, mas a gente pode separar a alteração ou hiperplasia de células colunares sem atipias da atipia epitelial plana, da flat epithelial atypia, é a atipia epitelial plana. No caso aqui, é uma lesão benigna, é uma alteração com hiperplasia, né, de células colunares sem atipias. E aqui uma calcificação dentro de um carcinoma in situ, que padrão é do tipo Comedo. Geralmente o patologista considera isso como um ductal in situ do tipo Comedo, mas não é. É um lobular in situ variante pleomórfica, que pode se calcificar e, como foi mencionado, tem que ser tratado da mesma maneira que o ductal in situ de alto grau. Então, como é que é o laudo de tumores malignos em biópsia de fragmentos? Né? No lobular in situ, como já foi bem demonstrado, o patologista tem que especificar se ele é clássico ou pleomórfico. E a extensão? Se for pleomórfico, está indicada a retirada cirúrgica da lesão. Se não for, aí depende dos outros critérios. Especificar o tipo histológico e grau nuclear do ductal in situ, bem como a sua extensão. Recomendar excisão imediata nos casos de ductal in situ e lobular in situ pleomórfico para afastar a invasão. Eu posso dizer que o carcinoma é in situ no material que eu examinei, mas pode fazer parte de um contexto de um carcinoma invasivo. E no carcinoma invasivo, todos aqueles detalhes que a gente tem que fornecer na biópsia excisional, né? O tipo histológico, grau nuclear, grau histológico, índice mitótico, né? Se tem ou não invasão vascular, quais as lesões epiteliais proliferativas e os carcinomas in situ associados. Isso aqui é importante para avaliação da mama oposta. Se tiver muito carcinoma in situ associado ao invasivo, a mama oposta tem uma maior probabilidade de ter um carcinoma também.
eu meço o tamanho do maior fragmento do carcinoma invasivo na córnea, né? Porque eu acho que é importante. Muitas vezes a biópsia vácuo-assistida retira todo o tumor. E qual é o tamanho do tumor no exame anatopatológico? É o tamanho do tumor no fragmento de carcinoma invasivo que o patologista já relata no seu laudo de biópsia de fragmento. E sempre lembrar que o tipo histológico, o grau histológico do tumor podem variar com a excisão do material. Obviamente, eu tenho maior volume de tecido para ser examinado e pode ter tipos histológicos associados, o grau histológico pode variar e isso tem que estar em mente do radiologista, do mastologista na avaliação do laudo posterior. Então, é essa a minha apresentação. Espero que eu tenha ficado dentro do tempo estimado. Doutor Marcelo, muito obrigada pela apresentação, foi ótimo, muito bem ilustrativo para a gente, que não está tão acostumado com a patologia, né, ver as lesões, ver as lâminas, tá? Muito bom mesmo. Vamos começar, então? Tem a doutora Maria Helena Mendonça, colocou aqui, acho que foi a doutora Ana Paula. Você tem observado distorção arquitetural pós-biópsia percutânea? A gente vê, e como a gente coloca clipe em todas as lesões que a gente biopsia, uma coisa que me surpreendeu um pouco depois de um tempo fora, que em alguns locais as pessoas, o clipe ainda é caro, né? Em alguns países é caro e não é coberto pelo seguro. Então, eu entendi que em alguns locais as pessoas não colocam o clipe imediatamente depois da biópsia, eles esperam o resultado da patologia para eventualmente colocar um clipe num segundo momento. Como a gente não faz isso aqui, imediatamente a um passo da biópsia, você colocar o clipe, você vê a alteração arquitetural em volta do clipe. Você sabe que é decorrente da biópsia, né? Não é algo que gera muito estresse. Não tenho me visto em situações de muito estresse de ver uma alteração arquitetural e não saber se foi por causa da biópsia que foi realizada ou não, por causa do clipe. Bom. O pessoal gostou bastante, estão todos excelentes apresentações. Doutor Calaf, doutora Maria Helena, doutora Lília, doutora Juliana e doutora Alícia também. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Sandra, que também é da comissão, e a Érica, se quiserem comentar alguma coisa. Eu queria agradecer muito as duas palestras aí, que foram excelentes. Doutor Marcelo, volta e meia, eu ligo ou mando mensagem perturbando, né, doutor Marcelo? Um prazer poder trabalhar. Sempre um prazer, sempre. E, Ana Paula, vocês colocam um clipe em todas as biópsias de fragmento, corte simples, não só em biópsia vácuo-assistida? Todas. Aspiração por agulha, né? Não é nem biópsia, né? E a gente coloca clipe, né? Então, por exemplo, a gente faz muito estadiamento, o MD Anderson é famoso por isso e acabou criando escola em todo mundo que saiu de lá. A gente faz muito estadiamento nodal por ultrassom, né? E a gente faz, né, todo o nível axilar, né? 1, 2, 3, supracleve e até mamária interna, né? Para quem teve o prazer, assim, eu trabalhei 2 anos lado a lado com o Dr. Fornage lá, né? O Bruno Fornage, que ele aposentou, mas ele fazia, assim, FNAs, assim, meticulosas, assim, de mamária interna, cadeia mamária interna, que você fala, meu Deus do céu, vai causar um pneumotórax, a mulher não tem nada, tira essa agulha daí, sabe, assim, de dar nervoso. Mas, assim, como você acaba acostumando a fazer isso, todos os linfonodos que a gente faz até FNA, a gente coloca um clipe,
marcar o linfonodo que a gente biopsiou, fez mesmo só a citologia, né? A gente coloca porque acaba guiando, às vezes, por exemplo, infelizmente eu já vi muito tumor que recorreu porque você, né, fez lá o tumor, o paciente fez a mastectomia, tinha linfonodo no nível 1 da axila, foi para uma dissecção da axila, mas tinha, tipo, um linfonodo de Rotter, né, entre as musculaturas um pouquinho mais alto, no nível 2, deixou lá. Se não mencionar esse linfonodo, vai recorrer lá. E recorre, é triste como recorre. E a radioterapia não chega lá. Mesma coisa na mamária interna, né? Então, assim, a gente tem que estadiar, muitas vezes, porque vai mudar o tratamento da paciente. As pessoas, geralmente, no campo de tratamento para radioterapia, não incluem a mamária interna se não tem suspeita de linfonodo na mamária interna, né? Então, assim, a gente acaba, hoje em dia, tendo o benefício da ressonância, que acaba deixando a gente bem mais confortável em relação a isso, mas eu trabalho hoje num hospital que é privado, mas os pacientes aqui, eles têm que pagar um copay, né, para os exames que eles fazem. E tem alguns pacientes que simplesmente não podem pagar para ressonância. Então, assim, todos os pacientes que eu vejo, todos os pacientes que eu vejo câncer, que eu sei que vai ser câncer, todos os pacientes, eu faço um ultrassom muito cuidadoso da cadeia linfonodal regional, né, incluindo axila, todos os níveis, supracleve e internal mammary, né, porque mesmo que você não biopsie, se você vê um linfonodo na cadeia mamária interna medindo 4 milímetros, numa paciente que tem câncer de mama, você tem que assumir que aquele linfonodo é positivo, porque não é normal você ver um linfonodo na cadeia mamária interna normalmente. Então, assim, você tem que assumir e você tem que colocar isso muito grande no seu laudo, para que lá para frente o oncologista, o radioterapeuta vejam e aumentem o campo para poder pegar aquela região e não ter uma recidiva. Então, assim, a gente coloca clipe sim, em tudo que a gente coloca agulha. Mas, de novo, né, é pago, né? Outro dia me falaram que cada clipe que eu coloco custa $100. Eu quase caí para trás, né? Falei, $100, só essa, né? Porque você acaba ficando tão acostumado e você não vê, né, o valor das coisas indo, né? E com certeza, muitas vezes desnecessário no sentido de que é uma lesão benigna, você não vai precisar daquele clipe para guiar. Mas existe um outro lado, né? Essa paciente, ela vai voltar para uma mamografia. E muitas vezes não com você. A paciente muda de estado, ela vai para outro lugar. Se tem um clipe dentro daquela lesão, ninguém vai biopsiar de novo. Todo mundo vai assumir que ela foi biopsiada e que ela é benigna e por isso que ela não foi retirada. Então, é como se você levasse aquele marcador para o resto da sua vida de sei que aqui já foi mexido e não precisa mexer de novo, entendeu? E ajuda muito a gente como radiologista, né? Porque quantas vezes você tem uma paciente que chega para você e fala assim, eu fiz uma biópsia, mas espera aí, foi na mama direita? Não, foi na mama esquerda? Foi aqui, foi ali? Você vê aquela massa e fala, meu Deus, biopsiou ou não biopsiou? Se você não tem um marcador dentro da massa, você não tem como jurar o que foi biopsiado, né? Então, ajuda. Na verdade, assim, o bom era que o tal do clipe custasse $2 e que a gente realmente fizesse o que se faz aqui, né? Que colocasse clipe em todas as lesões. Já está anestesiado, você já foi com a agulha lá, é um passinho a mais, né? Concordo que ajuda bastante, né? A única coisa que é o custo, né? Seria ideal, né? A doutora Maria Helena. A doutora Maria Helena quer que eu abra seu microfone? Ela está perguntando. E os ductos lactíferos com alta intensidade de sinal pós-biópsia extensa na ressonância? Qual a pergunta exatamente? Desculpa, acho que eu não entendi a pergunta. Eu também não entendi. Guilherme, você pode abrir para a doutora Maria Helena, por favor? Para o áudio? Já liberei a pergunta, doutora. Oi, boa noite. Se quiser abrir para o vídeo, também está liberada. Estou no escuridão. Fique à vontade. Boa noite, viu? Parabéns, adorei as duas
palestras. Então, algumas vezes eu já vi, depois de biópsia por ressonância magnética, alguns ductos super, assim, hiper intensos. Você tem visto isso em algumas pacientes? Em geral, biópsias que as pacientes me contam que demorou bastante, né? Que foi difícil. E daí eu fico bem assim, né? Pensando o que eu vou escrever, que birrados que eu vou dar. E você tem visto isso também, depois de biópsia? Cada vez mais, doutora Maria Helena, cada vez mais a gente faz menos biópsia guiada por ressonância. O motivo para isso, e que eu percebi participando de uma das palestras que a Sandra estava falando, é justamente o fato da gente ter poder fazer a biópsia estereotática guiada por 3D, né, guiada por tomossíntese. Então, assim, muitas das indicações que faziam com que a gente indicasse pela ressonância, porque a gente não conseguia acessar a imagem, a gente acessa hoje com a ajuda do software que você acopla no Hologic, você acopla no 3D, e ele te dá o Z e tudo na hora, e vai muito bem para alteração arquitetural, coisas mínimas, né, achados muito tênues que às vezes a gente não consegue achar no ultrassom. Faço, claro, não acabaram, né, as biópsias guiadas por ressonância, mas eu tenho visto muito poucas complicações. Não vejo muito assim essa hiperdensidade de ductos, esse extravasamento, talvez, ou intravasamento de contraste para dentro dos ductos, que no passado a gente via um pouco mais, por deixar os pacientes, às vezes, muito tempo naquela posição, o pessoal acabava injetando, às vezes, mais que uma vez o contraste por não localizar direito a lesão, injeta de novo. Tinha um pouco disso no começo da biópsia por ressonância. Cada vez a biópsia está mais rápida, a gente usa o CAD, né, para localizar a lesão. Eu não tenho visto muita complicação. A maior complicação que eu vejo mesmo de biópsia por ressonância ainda são os hematomas maiores do que o que eu vejo por qualquer outro método, né? Porque não tem jeito, a biópsia por ressonância, a mama está pendente. Eu não uso tanto a mesa para fazer estereotática mais, né? Eu faço muito com o paciente sentado, né? Naquela cadeira que eles chamam de upright aqui. Então, assim, é rápido, a mama não está pendente para baixo, com fluxo lá para baixo, e, assim, os hematomas são muito menores, muito menores. Mas então, assim, sabe... não tem... Uhum. Você sabe que não, quando as pacientes vêm para fazer controle depois de 4, 5 meses da biópsia sem o gadolínio, sabe? Você já vê aqueles ductos que não tinha antes. E eu nunca achei nada para ler a respeito, né? E quando eu vejo, eu fico assim, achando que foi da biópsia, mas eu também tenho certeza, sabe? São situações assim... E é aquilo, aqui no Brasil, até nós somos um pouco protegidos, porque nós nunca pudemos fazer tantas biópsias pela ressonância, então acaba muitas vezes indo mesmo para ultrassonografia, né? E agora tem tomossíntese, mas também aqui são poucos casos, porque é muito caro, é aquilo, né? Agora quero parabenizar de novo de você falar de usar o clipe toda vez, e o clipe realmente devia custar R$2, $2, porque eu acho que tem que ser um direito da mulher que tem a marcação onde foi colocada a agulha, né? E a correlação, então isso é tão importante. Mas obrigada mesmo, os dois palestrantes, obrigada. Não, obrigada a você. Eu acho que essa história do clipe é uma história muito importante. Eu acho que tem que ter uma certa briga com os convênios, né? Porque realmente, assim, eu acho que tem que ser englobado no valor do procedimento de uma certa forma, que aí muitas vezes os pacientes não têm convênio, o convênio não cobre, né? Esses pacientes acabam pagando do próprio bolso, né? Mas, assim, realmente é importante você ter uma marcação do local que você biopsiou, seja qual for o resultado, né? Porque essa paciente vai continuar fazendo follow-up da mama, vai continuar fazendo mamografia pro resto da vida dela, e 5 anos, 10 anos depois, você não tem mais história dessa paciente muitas vezes, né? E se ela tem um clipe lá, você sabe que aconteceu uma biópsia lá. Você sabe que se tem uma alteraçãozinha arquitetural lá e tem um clipe, podia ter sido uma lesão benigna, mas você sabe que está vinculado com a sua biópsia, né? É muito importante para evitar rebiópsia,
biópsia, evitar muita dor de cabeça. Você sabe, Ana Paula, que aqui eu não coloco em todas, mas a gente não tem dificuldade de pedir clipe, porque o convênio que a gente mais usa aqui é a Unimed, né? Então, a Unimed, se a gente faz, eles aceitam como se fosse uma localização pré-cirúrgica, que muita gente fala assim, a gente não tem código para clipe. Realmente, para clipe não tem código. Mas se você pedir como uma localização pré-operatória, o custo é similar. O preço da agulha, o preço do clipe e o preço do procedimento também. Então, sempre que eu tenho alguma dúvida, por exemplo, eu vou fazer uma biópsia de uma lesão cuja correlação com a mamografia ou principalmente com a ressonância, para a gente poupar a biópsia de ressonância, é duvidosa, então coloco o clipe para depois confirmar no outro método se necessário. E aí, nesse caso, eu sempre peço para o colega solicitante pedir, né, o clipe dessa maneira. Uhum. Eu acabo recebendo por todos os convênios. Eu acho interessante, né? Porque você veja só como são as coisas, né? Aqui nos Estados Unidos, assim, na minha clínica, por exemplo, sei lá, um clipe que eu uso custa mais ou menos $100. Se eu fosse fazer um agulhamento com um método antigo, com o guia, né? Com wire lá, com fio, né? Não custa $10. Eu não uso mais esse método. Né? Eu realmente não uso. Eu mostrei para vocês, eu tenho usado só o Sav Scout, que é esse por radiofrequência, né, que a gente usa. E assim, o Sav Scout, cada um que eu uso são $500, entendeu? E assim, a pressão para fazer esse valor baixar e está sendo usado, né, em todos os lugares, a pressão para fazer isso baixar é enorme, entendeu? E eu falo, você vê, para você fazer, a Unimed paga a mesma coisa para fazer uma localização com um fiozinho que custa $10 e um clipe que custa, na verdade, $100, né? Eles te pagam a mesma coisa. Quer dizer, tem que ter uma pressão para que os caras paguem, para que entre no procedimento, né? Como se fosse parte do procedimento, né? Porque fica muito difícil para o radiologista, muitas vezes, diferenciar uma coisa da outra, né? Bom, queria fazer uma pergunta para o Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, na core biopsy, qual que é o número ideal de fragmentos que o senhor considera que seja relevante para o senhor? E se o senhor recomenda mirar na transição entre a lesão e o tecido, ou na periferia do nódulo, o que você recomendaria? Bom, na literatura, o número de fragmentos ideal seria 6, né? Então, seria em torno disso, que eu diria que seria o número ideal de fragmentos. Um pouco mais, um pouco menos, mas o número mágico é 6. E a outra pergunta é... Onde tem que mirar na core biopsy? Tem que pegar um pouquinho de lesão fora? Core é núcleo, né? Centro. Então, é o coração da lesão. Seria, dependendo do tipo de lesão radiológica, as lesões, eu acharia que tem que amostrar o centro da lesão e agir, às vezes, dependendo do tipo de lesão, a periferia, mas, fundamentalmente, seria o centro da lesão. E deixar a janela um pouco para fora da lesão, o senhor acha válido para pegar esse tecido de transição? Olha, Carla, quanto maior número de fragmentos for oferecido por patologista, é melhor, né? Então, se vocês acham que é importante esse tipo de material, tudo bem. Eu pegar a lesão é a coisa mais importante que tem, né? Pelo menos na core. Eu queria aproveitar o gancho da pergunta da Carla e do que o senhor falou das calcificações, que a gente sempre manda com calcificação e sem calcificação, mas Sim. No caso da ressonância magnética, eu já vi referência em artigo de que a gente mandar os primeiros fragmentos colhidos separadamente, como se fosse um alvo, porque da mamotomia por ressonância, a gente acaba colhendo uma maior quantidade de material, né? Mais do que na estereotaxia, tudo. O que o senhor acha? O senhor acha relevante mandar separado essas primeiras amostras?
Não, eu acho, como eu falei na minha apresentação, relevante radiografar, separar os fragmentos com calcificação e sem calcificação. Isso é muito importante. Agora, com relação a enviar os primeiros fragmentos separadamente, eu não tenho experiência, não saberia te dizer se tem alguma vantagem ou não. Obrigada. Pois não. Só continuando, então, aqui as perguntas. Doutora Vanessa, após o diagnóstico patológico de papiloma sem atipias, com boa representação de fragmentos, mas com lesão residual, qual categoria do BIRADS vocês usam no controle? Vocês seguem algum outro critério para as lesões papilíferas residuais? Tamanho, por exemplo? Se não tem atipia, a amostragem é boa, passa a ser um BIRADS 2, porque é uma lesão que vai estar marcada, aí volta o porém, né? Vai estar marcada com clipe para mim, e é uma lesão BIRADS 2, baseado no anátomo patológico, e a gente faz, às vezes, um controle, dependendo do método que você vê a lesão melhor, se por mamografia, dependendo de calcificações, ou se por ultrassom, a gente pode fazer um controle de 6 meses, 6 meses e 1 ano, ou às vezes, dependendo da quantidade de resíduo, até 12 meses, né? Você tem essa flexibilidade do BIRADS hoje, a gente não tem obrigatoriamente que o BIRADS 3 fazer esse segmento de 6 meses e 1 ano, muito menos uma lesão que é provada, que é uma lesão que não tem atipia, que não tem nenhum câncer associado. Eu dou um BIRADS 2 e peço para fazer um follow-up, dependendo do resíduo, da quantidade de lesão e do meu grau de suspeita da lesão, quer dizer, se eu estou confortável com quanto que eu retirei da lesão, às vezes em 12 meses, às vezes em 6 meses. Interessante. E a doutora Ive Paula, Ana Paula, gostaria de saber para os nódulos, quando você escolhe biópsia a vácuo guiada por ultrassom? Geralmente para massa, né? Eu não gosto de usar nódulo que não está mais no BIRADS, né? Então, assim, geralmente para massa, que eu entendo que assim é uma lesão sólida e que você consegue ver bem pelos 2 métodos, eu sempre prefiro usar o ultrassom como guia do que a biópsia estereotática, a não ser que você tenha um diferencial, se você tem a área de architectural distortion, né, de alteração arquitetural em volta, e aí você quer realmente entrar com uma agulha de 9 Gauss para ter um diferencial ali de cicatriz radial ou algo a mais associado, eu geralmente faço uma core biópsia normal com uma agulha de 14 gauge sem vácuo. Né? É muito difícil você não ter uma boa... Eu não tenho nem experiência, se é uma lesão sólida, de não ter uma boa... bons fragmentos. Nunca tive que repetir biópsia por causa disso, para te falar a verdade. As nossas dificuldades, às vezes, são relacionadas com localização da lesão muito grande, muito pequena, muito profunda, às vezes é difícil de você fazer pelo ultrassom, uma mama às vezes muito gordurosa, que a lesão é quase isoecoica, com tecido em volta. Esses são os casos que às vezes eu acabo optando por fazer uma estéreo em vez de fazer uma biópsia por ultrassom, apesar de achar que eu vejo a lesão pelo ultrassom, né? Mas assim, vácuo, ele não me ajuda. O vácuo é uma coisa interessante, né? O vácuo ele ajuda muito, principalmente quando você tem calcificações, principalmente quando você quer uma área maior, né, de biópsia. Mas, assim, o vácuo sangra mais, o vácuo vai causar um hematoma maior. Então, assim, eu gosto muito da doutora Gilda Cardenosa, né? Ela fala uma coisa, assim, que eu acho muito legal. Se vocês tiveram a oportunidade de assistir alguma aula dela ou trabalhar um pouquinho com ela, eu sei que o doutor Marcelo vai matar a gente depois desse comentário, porque, né? Ela fala assim, gente, se você fizer uma única core, e você tá lá, sua agulha tá lá. Quando você faz o longitudinal e você faz o trans, a sua agulha tá no centro da lesão. Você abre a sua core, você vê, o negocinho afunda, né? Cai aquele espécimen que faz tum na hora. Acabou a sua biópsia. Entendeu? Você tá lá para fazer um diagnóstico, entendeu? A verdade é essa. Tudo mais que você fizer, você tá aumentando a chance
de um sangramento, de uma complicação da paciente, de ter um hematoma no lugar, entendeu? Então, assim, eu faço, a média que eu faço para lesões sólidas de core com 14 gauge, assim, se uma lesão fácil de biopsiar, você vê a sua agulha, eu faço de 3 a 4 biópsias. Eu não faço mais que 4 biópsias, né? Diferente de novo, para diferencial de cicatriz radial e tal. Aí eu faço 12 com 9 gauge, porque aí eu quero mesmo eu quero evitar uma cirurgia para aquela paciente dentro dos diagnósticos diferenciais na minha cabeça. Mas eu acho que, assim, a gente faz o diagnóstico, a gente não está tratando o paciente, né? Então, assim, se você tem certeza que sua agulha está lá, que sua espécime veio boa, você não precisa, na verdade, super, né, expor aquela paciente. Agora, claro, eu concordo com o doutor Marcelo, quanto mais para o patologista você oferecer, melhor para ele te dar uma análise mais acurada, né? E né, esse jogo, né, entre o que você está fazendo, o que você está vendo, quão confidente você está no que você está fazendo e quanto você precisa de samples daquele lugar para você ter um diagnóstico mais acurado. Eu concordo inteiramente, doutora Ana Paula. Depende da lesão e do tipo de fragmento que vocês acham que foi retirado. Né? Eu falei 6, que é um número da literatura, mas geralmente a gente recebe 3 fragmentos com uma boa biópsia, sem nenhum problema. Ou até um fragmento sem problema nenhum. Às vezes, eu tenho feito muita core de linfonodo na axila, né? E a gente usa uma agulha de 14 gauge, né? De 14 gauge, é muito grande para axila, né? Às vezes você tem aqueles vasos ali, né? Você está num espaço, seu espaço anatômico é pequeno. Eu faço uma core, minha agulha está lá, bonitinha, eu quero saber se é positivo ou negativo, né? É isso que eu preciso saber. Coloco o clipe para o meu cirurgião ficar feliz, né? E acabou, né? Tá bom. E só continuando a pergunta da doutora Alicia, existe correlação imaginológica do AP com adenose simples? Para mim é para a doutora Ana Paula. É isso que eu também não sei. Acho que Bom, do ponto de vista anatopatológico, deixa eu comentar primeiro. Eu tenho dificuldade de fazer o diagnóstico de adenose simples, porque eu não sei qual é o tamanho o que é uma adenose. É um lóbulo maior, né? Agora, adenose esclerosante, sim, que tem a proliferação da unidade terminal ductal lobular e fibrose. Agora, adenose simples, eu tenho dificuldade realmente em fazer esse tipo de diagnóstico. Eu acho que quando a gente está fazendo uma biópsia de algo que é suspeito de ser maligno, e por isso você está recomendando a biópsia, e você recebe do patologista adenose simples, metaplasia não sei das quantas, esquece, né? Ou você não pegou a área que você estava realmente querendo atingir, porque o que você achou não é o que o patologista está vendo. O patologista está vendo algo que geralmente não tem correlação com imagem, né? Então, assim, todas as vezes que acontece de ter esses achados, é a hora que você fala, preciso rebiopsiar, é a hora que você fala, preciso mandar para cirurgia, ou é a hora que você fala, pensando bem, eu acho que não era nada tão importante, vamos fazer um controle em 6 meses. Mas, na verdade, você está dando, tipo, andando para trás do que você tinha recomendado, entendeu? Porque o achado é discordante. Não é um achado de patologia que nenhum radiologista fica feliz de ver no laudo, né? Quer dizer, você quer ver um achado mais definitivo, né? A Érica Negrão perguntou para a doutora Ana Paula, é comum, possível, o cancelamento de biópsia BIRADS 4A reavaliado? Solicitação de biópsia baseado na indicação de outro radiologista? O tempo inteiro.
Eu trabalho, por exemplo, uma das pessoas que me cobre quando eu estou de férias é uma ex-fellow minha. Eu tenho vontade de matar ela todos os dias quando eu volto de férias. Sabe aquelas recomendações de biópsia, assim, de uma coisa que parece benigna, grudada assim no peitoral, ou grudada numa prótese, entendeu? Mas assim, quando você acha que é um fibroadenoma, por exemplo, quando você acha que é uma lesão realmente benigna, que é muito difícil às vezes biopsiar, e você fica naquela, até na dúvida, é um BIRADS 3, é um BIRADS 4A, hoje em dia é ok você fazer um follow-up pelo BIRADS, pela 5ª edição, é ok você oferecer um 6-month, né, um follow-up, né, num período curto de 6 meses ou 1 ano, ao invés de recomendar a biópsia. Então, não tem problema nenhum se a paciente aparece para você, você avalia, difícil fazer biópsia, você conversa com ela, fala, olha, a chance é muito pequena, é uma chance menor que 10% disso ser alguma coisa que precisa de cirurgia, vamos fazer um acompanhamento? Te vejo daqui 6 meses, se nada mudar, vou te ver de novo daqui 6 meses. Não existe câncer que não cresça, né? Então, assim, vamos acompanhar de perto, não vai mudar nada para você. Então, assim, eu faço muitas vezes isso, né? Eu acho que é totalmente ok. Sandra, quer comentar algo? Eu acho que dúvida a gente sempre tem, né? A gente podia ficar aqui horas conversando, quando a gente está se divertindo, a gente não vê o tempo passar, né? Mas eu acho que as dúvidas foram muito bem cobertas, realmente, vocês, como sempre, maravilhosas. É só agradecer mesmo. Tá bom. Obrigada, doutora Ana Paula, obrigada, doutor Marcelo, agradecer também à Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, agradecer a nossa comissão organizadora, doutora Sandra, doutora Érica, que estão aqui por trás, a gente correndo atrás de todo mundo. Muito obrigada a todos, obrigada pela participação de todos. Nesse horário, foi excepcional por causa da doutora Ana Paula, né, de tão longe, e queria agradecer mais uma vez. Obrigada, gente, a todos. Muito obrigada pela chance, muito obrigada a todos vocês pela paciência. Eu sei que eu falo demais, eu vi que eu não cumpri nada o horário, e mil desculpas por me alongar aí no tema, mas um prazer enorme e queria muito agradecer a todos vocês. Um agradecimento especial para a doutora Sandra, que entrou em contato comigo. Muito, muito obrigada, é um prazer estar com vocês. Obrigado por dividir a aula, doutor Marcelo, um prazer conhecê-lo virtualmente. O prazer é todo meu. É muito importante esse contato entre radiologista e patologista. Isso é fundamental. Para o patologista, então, é essencial. Isso, felizmente, nós mantemos aqui em Campinas um excelente contato entre o nosso serviço e os radiologistas. E agradeço também a doutora Sandra, foi quem me convidou. Eu procurei ficar mais na parte assim do que compete ao patologista, não mostrar muitas imagens e externar o que eu acho sobre esse tipo de biópsia, que é extremamente importante, muito importante, que nós recebemos e sempre é um desafio, né, dependendo do tipo de lesão que eu já citei. Então, boa noite. Prazer, doutora Ana Paula, virtual, né? E muito obrigado pelo convite. Obrigada pela doação do tempo de vocês aí, né? Que a gente sabe que preparar a aula, ficar esse tempo com a gente, mas é muito importante até falar que a gente tem crescido bastante esse grupo, e a gente teve participação aqui hoje, não só dos palestrantes, mas de mastologistas, de patologistas, de radiologistas e de gente do Brasil inteiro. Então, e gente muito ilustre assistindo nossa aula também. Então, isso é muito bacana, agradeço muito mesmo. A gente agradece, né, Carla? Isso, e lembrar, a próxima reunião vai ser, acompanhando, a doutora Ana Paula, o doutor Marcelo estão convidados, vai ser sobre CDIS,
Quem vai falar é a doutora Paula, e vai ser a reunião de 5 de julho de 2021. Então, nossa próxima reunião é toda segunda-feira, primeira segunda-feira do mês. Estão convidados também para a gente continuar nossa discussão. Tá bom? Boa noite a todos e até a próxima reunião. Obrigada. Boa noite, obrigada.